Fala pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal com um pacotão de notícias diárias sobre o Flamengo. Então, se você é novo aqui pela primeira vez, já deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho das notificações e compartilhe aí nossos vídeos com seus amigos. Irei deixar aqui na descrição desse vídeo o link do canal oficial aqui no YouTube da ESPN Brasil aí do Grupo Disney, trazendo as últimas notícias do Flamengo, que nessa quarta-feira enfrentará o Atlético Paranaense. Agora será a partida válida pela Copa do Brasil 2023 no estádio do Maracanã. O jogo será realizado às 21h30. E hoje, nessa segunda-feira, teve a apresentação aí do atleta Luiz Araújo e também de Ala, que já fizeram o primeiro treino no Mengão. Agora vamos conferir aqui essas notícias aqui e atualizações da ESPN Brasil. Araújo, ó, já o reforço do clube e os números dele pelo Atlanta em 2023. São 17 jogos, bem mais reforços. E o Pedro Henrique Torres chega ao nosso Sport Center com todos os detalhes. Um beijo para você, seja bem-vindo. Tudo bem, Glaucia? Um beijo para você, beijo Natália, abraço Renato, todos os amigos que estão com a gente nesse Sport Center. Flamengo apresentando aí o primeiro reforço da era Sampaoli, né? Já estava acertado há um bom tempo, tinha sido anunciado Luiz Araújo, 27 anos, passagens, como revelado pelo São Paulo, passagens ali pelo Lille da França, estava no Atlanta United, custou 9 milhões de euros. Flamengo tem esse jogador agora, 22, vestiu no iniciozinho da tarde hoje no Ninho do Urubu, contrato até 2027, foi apresentado e a qualquer momento vai bidar, como a gente fala, né? Vai entrar no bid aí e quem sabe pode ser até colocado à disposição do Sampaoli já para quarta-feira. Depende mais do Sampaoli, né? Se ele acreditar que o jogador tem condições já de ser colocado à disposição contra o Atlético Paranaense. Então o Flamengo apresentou esse jogador, chegou empolgado, com um sorriso de orelha a orelha, vai ser um grande reforço para o Flamengo para as próximas temporadas. E ele falou um pouquinho sobre, enfim, características, a alegria de estar no Flamengo, motivado aí com essa sua chegada para ser um jogador que o Flamengo queria há muito tempo e o Sampaoli também em outros clubes, agora juntou todo mundo num clube só. Vamos ouvir o Luiz Araújo. Com certeza, o melhor elenco da América para mim, disparado, com grandes jogadores que tem aqui. Não é à toa que como já falou, é o último campeão da Libertadores, da Copa do Brasil. Estou muito feliz de poder jogar com esses jogadores, vou aprender muito com eles, também vou ajudar todos. A minha qualidade, sou muito veloz, finalizo bem, tenho um bom 1 contra 1, então com certeza vou ajudar ali, jogar pelo lado direito e mais aberto no campo, e tenho muito a agregar nesse elenco. É muito bom estar de volta ao Brasil, estar perto da minha família. Rio de Janeiro é maravilhoso, como já falavam. É uma semana que eu estou aqui, já estou gostando muito, mas estou ansioso sim para a minha estreia. Estou treinando forte, estou treinando duro, e agora quem decide isso é o Sampaoli. Eu estou à disposição e quando ele precisar eu vou estar pronto para entrar em campo. Com certeza, saí novo do Brasil, pude jogar na Europa, pude sair vencedor da Europa, depois fui para a MLS ali. E o que foi determinante, claro, é o Flamengo. Sempre tive um sonho de jogar aqui e quando o Flamengo demonstrou interesse em mim, já a longa data a gente já vinha conversando e graças a Deus deu certo agora e estou muito feliz de estar vestindo essa camisa. Tá então Luiz Araújo, né, falando bastante essa possibilidade, quem sabe ser relacionado, tem jogo da Copa do Brasil já nessa quarta-feira contra o Atlético Paranaense, já vinha treinando separado ainda, antes de chegar ao Ninho do Urubu na última semana, mas depende mais desse treinamento que o São Paulo vai fazer amanhã e também na quarta-feira. Mas o Flamengo não vai parar por aí, já tem o Rossi e o Alan, já estão anunciados, o Flamengo deve apresentá-los ainda nessa semana e tem também a possibilidade de Claudinho, do Zenit, ex-Red Bull Bragantino. O Flamengo está de olho bastante nesse jogador. Imagina ali pagar entre 15 e 20 milhões de euros, imagina que seria mais ou menos ali o que deve girar essa negociação.
A pedida está em torno ali de 16 milhões de euros, mais ou menos, do Zenit. Flamengo conversando, sabe que é muito duro negociar com os russos, mas está tentando, está com certo otimismo que vai ter sim o Claudinho. De La Cruz, uma situação mais difícil, o River batendo muito forte o pé. O Marcos Braz, vice-presidente de futebol, falou sobre essas negociações hoje mesmo no Indurubu. A gente acompanha o Braz agora. Bem, de fato, o interesse pelo Claudinho é verdadeiro. A gente já fez alguns procedimentos em relação a falar com o empresário para colaborar, ajudar, ajustar para essa contratação. De fato, também é uma outra negociação em que o Flamengo entendia que fosse um jogador qualificado, entende que é um jogador qualificado para estar aqui, mas o River Plate sentou em cima da multa contratual, que é perto 16 milhões de dólares, e isso o Flamengo não quer pagar, não entende que seja razoável pagar. Ou a gente parte para a negociação, ou se não tiver essa negociação, ou qualquer tipo de negociação, o jogador não vem, simples assim. Tá, então, o Braz falando sobre essas negociações, tanto o Claudinho quanto o De La Cruz, difíceis, mas o Claudinho agora num otimismo maior. O De La Cruz, de fato, bem difícil, com o River sentando em cima da multa, como disse o Braz. Sobre o Wendel, aquele volante ex-fluminense que está no Zenit também, o Braz descartou essa possibilidade. Até houve uma questão que o Wendel falando que era só o Braz chamar. O Braz foi bem taxativo: não vou chamar nesse momento. Na verdade, houve uma certa mágoa da diretoria do Flamengo, porque no ano passado o Flamengo se esforçou muito para negociar, trazer o Wendel de lá, e no meio de toda a situação o Wendel acabou renovando com o Zenit. Então isso deixou a diretoria do Flamengo um pouco chateada. Sobre o Lucas Veríssimo, o diretor de futebol, Bruno Spindel, disse que não há uma negociação em curso nesse momento, elogiou o jogador, mas o Flamengo tem interesse no Lucas Veríssimo, depende da situação ali, um empréstimo, mas a possibilidade de compra depois, tem a questão da lesão, que ele voltou de lesão, então o Flamengo conversa, quer um zagueiro também. O Lucas Veríssimo é um nome muito bem visto, até pelo Sampaoli. Segue aí com a gente, por favor, para já a gente repercutir também uma outra fala do Braz, mas antes passar esse pacotão de reforços aí do Flamengo e de negociações também para essa equipe. Luiz Araújo já chegou, anunciado, e o Pedro traz essa história aí também do Claudinho, e o Braz falando que depende muito da vontade dele também, né? Que essa negociação joga pro lado de lá também, a negociação. A gente tem interesse, mas também saber do jogador o que é que ele quer. Mas acho um nome bem interessante. Interessante e muito qualificado, tanto que a gente está vendo os valores e por isso que eu acho que a vontade do atleta é muito importante, quanto o Braz fala, porque cá entre nós aqui, todos vocês que estão assistindo, dinheiro não é um problema para o Zenit. A gente sabe que o clube russo ele só vai liberar se realmente for um caminhão de dinheiro, ou se os jogadores conseguirem ativar aquela cláusula que, por conta da guerra, ela foi renovada por mais um ano. Então tem vários jogadores que conseguem sim se amparar isso, só que fazer isso, o clube vai meio que ele vai comprar uma briga com o clube. Então é uma situação delicada, é uma situação que eu acho que é viável, justamente por conta desses motivos, e é uma posição principalmente que o Flamengo fala que precisa, assim, eu não acho que é o caso, mas ali um cara pro Arrascaeta, eu acho que ele vai ter rodagem, ele vai jogar. Olhando para outras posições, eu acho que o Luiz Araújo, um jogador que evoluiu muito na França, na MLS, a saída no Marinho, enfim, acho que é um cara que pode ajudar. Inclusive tem a análise dele no Instagram, lá, você que não assistiu, quando ele acertou, a gente fez, vai lá, já segue nós. Enfim. Mas assim, obviamente que o flamenguista fica muito feliz com esses nomes, são todos nomes de qualidade. Até para resumir, para o outro cara, o De La Cruz, 16 de dólar, também acho que tá correto o Braz, não dá para entrar nessa não. Agora, uma questão que a gente pode até discutir mais em um outro momento, até com mais profundidade. Essa megalomania do Flamengo. O Flamengo se organizou para isso, tem dinheiro para isso e tá totalmente correto. Para mim, a questão é a montagem desse elenco. Inchado. Muita gente, que nem a gente fala do Claudinho. O Claudinho é muito bom. Mas o Flamengo tem o Matheus França, que pra mim é jogador pra ser nível, sabe? Não sei se chega a Vinícius Júnior, mas,
O Matheus é um prospecto, sensacional que o Flamengo tem. Matheus Gonçalves, Vitor Hugo. Por exemplo, você traz o Wendel agora para uma posição... Ainda bem que o Braz eu acho que até um dos motivos para o Braz também não estar indo muito em cima, porque é uma posição que o Flamengo tem bastante. Então, a minha questão com o Flamengo é muito essa. Vai trazendo um projeto de futebol mesmo, de processos. E aí não é o que eu acho, é o que eu sei. Faltam dentro do departamento de futebol do Flamengo. Falta processo, falta ideia, enfim. Apesar de ter bons profissionais lá, essa sinergia não é muito boa. Então o Flamengo fica muito nisso, atrás vai trazendo, porque tem condições e é mérito próprio disso, e ninguém questiona isso. E às vezes deixa de desenvolver um jogador ou outro. Por exemplo, para mim o Matheus tem que ter mais minutos cada vez mais. Por outro lado, é importante o Flamengo rejuvenescer também. Que o Everton Ribeiro já está por um caminho já de queda física, o próprio Felipe Luiz, enfim. Questão de nomes de qualidade, todo mundo que o Pedro falou aí é jogador muito bom. Para nível brasileiro, então, jogador top. E aí, Nath? Qualifica demais, né? Um Flamengo que a gente sabia que o São Paulo ia pedir reforços. Alguns já estavam acertados, outros a gente sabe que ele está tentando com a diretoria nomes para trazer, até mesmo fala-se já nos bastidores de que o Rossi não seja o goleiro dos sonhos dele. Mas... Não é porque não é um goleiro que joga com os pés. Aí é o que eu tô falando, você vai trazendo. Você vai inchando o elenco, é o que ele falou, você vai encharcando o elenco e você vai esquecendo a base, né? As suas joias, que também vão te dar dinheiro, vão te dar retorno. Mas qualifica demais um elenco que já é muito bom. Tem um outro trechinho aí dessa entrevista do Braz hoje e a gente vai ver ele falando sobre um desentendimento com o Gabigol. A discussão minha com o Gabriel começou quando o Tanuri comunicou a ele que ele ainda teria que ficar mais um pouquinho para a gente saber de fato quem seria o sorteado para o doping. Porque não é o Gabriel ou qualquer jogador. Quando um jogador vai embora, se ele for sorteado, o doping, esse doping ele passa a ser tecnicamente um doping até positivo. Né? Se for sorteado, ele não se apresentar lá. Então foi só isso. E disso aí para frente é uma situação minha, com o Gabriel, e que será resolvida. Eu não preciso de nenhum intermediário para resolver nada com nenhum jogador do Flamengo. Pedro Henrique Torre, essa discussão entre os dois teria acontecido no vestiário aí no fim de semana. Pois é, foi um episódio que agitou um pouco esse fim de semana do Flamengo, né? Essa discussão entre Braz e Gabigol. E o Braz chegou ali, até a gente ficava na dúvida se ele ia se colocar à disposição para responder algumas perguntas, justamente por conta desse entreveiro que teve com o Gabigol. Mas, de fato, houve uma irritação ali, segundo o próprio Braz. Ele diz aí queixa do Gabigol, porque o gramado está em más condições. Ele já reclamou outras vezes, até em outras lesões que ele teve do gramado, de tornozelo e tudo mais. Então ele saiu, de fato, mancando no primeiro tempo, reclamando. E aí a queixa do Gabigol teria sido essa. Segundo o Braz, falou ali, não foi essa a queixa dele. Foi, de fato, a queixa, o motivo da discussão foi que o Gabigol já queria ir embora, enfim, e ele teria que ficar. Foi avisado pelo médico, o Márcio Tanuri, de que teria que ficar porque tem a questão do antidoping. Se ele fosse sorteado e não estivesse ali, caracteriza até como um exame positivo, né? Porque o jogador não se apresenta. Então, houve um bate-boca, essa situação, houve até um disse-me-disse, ele separa, chega para lá dentro do vestiário, mas o Braz ali colocou aqueles panos quentes e tudo mais. Ele sabe que ele tem um temperamento mais difícil. O Gabriel também tem um temperamento muito difícil. Ele já lidou com outros jogadores em outros tempos que teve até discussões também. Petkovic é um exemplo num intervalo de um Fla-Flu. Então tem que lidar com essa pólvora e tem ao mesmo tempo o contrato do Gabriel já se encaminhando mais para o fim. Tem 1 ano e meio de contrato ainda, mas eles já estão conversando sobre esse assunto e tudo mais. Então é uma relação que você tem que levar ali. Ele é o grande ídolo da torcida. É aquele negócio, a bola entrou, né, Glaucia? 2-0, Gabigol fez o gol número 150 com a camisa do Flamengo. As coisas estão melhores. Se tivesse perdido e tudo mais, cresceria
de maneira absurda no Flamengo. Mas agora colocaram mais panos quentes nessa situação, uma discussão corriqueira ali, digamos, que acontece, e vai por isso mesmo. Mas cresceria muito mais se a bola não estivesse entrando. Futebol é muito nesse sentido, né? Sem dúvidas, Pedro. O que acontece acaba potencializado ou um pouco mais calmo, dependendo do que o campo entrega, né? Se a bola não tivesse entrado, o Flamengo teria perdido por conta dessa discussão. A gente ia isso seria. Não, até chamei um pouquinho para falar sobre isso, porque assim, esse é um dos desentendimentos que vazaram. Mano, isso acontece a todo momento no futebol. Todo momento, pós-vitória, pós-derrota. Que foi um dos casos que vazou. Aí é a questão do motivo. Se o Gabriel tá reclamando do gramado, ele tá certo. E essa cobrança tem que ser feita. Se ele se machucou por causa do gramado, ele tá mais certo ainda, ele tem mais direito ainda de estar pé da vida. Se é realmente a questão do doping, ele tem que esperar. Enfim, é uma situação de trocar ideia, de resolver. Acho que às vezes a gente também dá uma dimensão maior, porque já ouvi situações que, assim, que o nível baixa bastante, que é bem complicado. Jogador que perde pênalti, que fez graça. E como o Pedro falou, né? Outro jogador deve sair nessa janela de transferências, a gente já sabe que é o Matheus França. O Flamengo tem o desejo de negociar. O desejo não. O Flamengo pensa, vamos lá, só para eu falar aqui de maneira correta. O Flamengo pensa que o Matheus França, tem o entendimento que o Matheus França é a próxima venda milionária. No começo do ano, o Flamengo conseguiu segurar o Matheus França. O Newcastle chegou a oferecer 20 milhões de euros, o Flamengo recusou. O jogador e seus representantes até queriam uma transferência, uma venda. Mas beleza, aceitaram a postura do Flamengo. Nessa janela, o jogador já está preparado, a família já está preparada, os empresários já estão preparados para uma possível venda. E o Flamengo também está preparado. Só que o Flamengo é o seguinte, o Flamengo não precisa fazer dinheiro com venda de jogador, muito pelo contrário, já bateu meta orçamentária com venda de jogador. O Flamengo topa fazer uma venda milionária com o Matheus França, desde que o clube interessado pague aquilo que o Flamengo deseja. E o Flamengo quer receber aí 25 milhões de euros. Mas o Chelsea assinou agora com uma proposta de 20 milhões de libras, que é um valor menor do que 25 milhões de euros, quando a gente fala em real. Mas o Chelsea está firme no interesse. Inclusive, quem está conversando, as conversas entre os clubes já estão em andamento faz alguns dias. Quem está ajudando o Chelsea nessas negociações é o Juliano Bertolucci. É isso aí, pessoal. Peço a vocês que deixem seu like, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho das notificações e compartilhe aí nossos vídeos com seus amigos.